Amém, graças e paz, irmãos. Amém. Meus colegas, os pastores, amigos, os pares, conosco, comungam essa ordem de pastores. Digo para vocês que eu estou muito feliz. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Vai comigo em Apocalipse capítulo 1. Eu tenho uma carta de Deus para você. Mas nós vamos ler juntos, Dizem que normalmente a gente não pode abrir a carta endereçada no terceiro, mas hoje nós vamos quebrar o protocolo. Eu vou abrir a carta com você, que é para a igreja, e vou ler juntamente com vocês. Lá no capítulo 1, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, eu vou ler apenas o versículo 9 até o versículo 11, tá bom? E depois a gente vai para a carta que Deus mandou para esta igreja. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Versículo 11, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ver se esse pessoal está afinado aqui. Qual carta que vocês acreditam que Deus mandou para essa igreja? Sem convencimento. Filadélfia, certo, muito bem. Então vamos lá, para a carta de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Bom, todos de posse da palavra. Versículo 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos, nesse momento, orar. Eu peço que você deixe a palavra de Deus aberta, bem ao alcance dos olhos, tá bom? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Com certeza outros pregadores poderiam estar aqui, mas aprove ao Senhor permitir a nossa vinda. Te agradeço de coração e permita que eu possa aqui ser boca tua, para levar ao coração daquele que ouve o alento, o bálsamo que suaviza, que cura e que liberta. Permita-me, Senhor meu Deus, estar exatamente falando aquilo que é do teu coração. Abençoa esta igreja mãe e abençoa todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Então são 29 anos, irmãos? É uma vida, é uma história. Muitas pessoas não conseguem viver 29 anos e acabam sendo promovidos bem antes que isso, o Senhor recorre. Agora, esta igreja tem uma história. E a história, ela não é só contemporânea.
a história dessa igreja nos remete a um tempo que se foi, né? Nos liga a um passado meio que distante, numa região da Ásia Menor, hoje Turquia, e essa região onde tudo isso aconteceu. O apóstolo João estava exilado em uma ilha a oeste da Turquia, que é chamada, conhecida como Ilha de Patmos, uma ilha pedregosa, isolada, erma, e que recebeu alguns prisioneiros, dos quais o apóstolo João também estava ali. É bem verdade que Deus o visitara em diversas circunstâncias, falando com ele em espírito, e ele trouxe para nós 7 cartas, das quais eu separei uma carta que tem tudo a ver com essa igreja, e eu vou mostrar para vocês que o que eu estou falando é pertinente. Deus separou essa carta para nós lermos hoje, porque há uma reciprocidade entre a história do passado da igreja Filadélfia e a história do presente desta igreja Filadélfia. Quando foi ontem à noite, eu fiquei inquieto. Passei um WhatsApp com o pastor Hélio e falei assim: me conta a história dessa igreja, como foi que esse nome surgiu. E ele me contando disse que, claro, fundamentado na palavra de Deus, quando jovem ainda já sabia que seria pastor, e tinha colocado no seu coração que o dia que ele fosse pastorear e tivesse a oportunidade de nominar uma igreja, então colocaria o nome de Igreja Filadélfia. E assim aconteceu. Graças a Deus, bem escolhido. Nós sabemos que tem outra igreja que também é merecedora de louvores, né, de elogios, mas nós vamos nos ater a essa igreja propriamente dita. Primeiramente, eu preciso esclarecer para os irmãos o nome Filadélfia. Eu, particularmente, acho que foneticamente esse nome soa bem. Filadélfia é um nome bonito. Filadélfia é um nome que soa bem aos ouvidos. Mas a palavra em si, ela tem uma origem. É o que a gente chama de etimologia. A origem da palavra. A palavra Filadélfia, ela pode ser dividida em 2 partes. E nessa hora o grego nos ajuda. Ele vai dar para nós alguns sinais, algum sinalizador, para que nós possamos entender melhor o porquê desse nome. Então nós temos a junção do nome Filéu ou Fileu e a junção de Adelphos. Traduzindo, nós temos Filéu, que é amor, e temos Adelfo, que é irmão. Então eu diria que é a igreja, a cidade do irmão, ou a cidade do amor fraternal. Então eu vou intitular nossa mensagem como a igreja do amor fraternal. Amém? Qual é o título da mensagem? Ok. Por conta da sua origem, da palavra Filadélfia. Bom, por que esta cidade tem esse nome? A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa cidade ela foi fundada por colonos da cidade de Pérgamo. Existia uma cidade próxima a Filadélfia, antes mesmo dela existir, chamada Pérgamo, e lá tinha um rei chamado Átalo. E esse rei tinha um irmão que ele amava muito. Esse irmão se chamava Eumenes. E ele construiu uma cidade, e ele fez uma homenagem para o seu irmão Eumenes, e colocou o nome da cidade de Filadélfia. Amor ao meu irmão, eu amo meu irmão. Então você vê que já na origem a cidade está abençoada, sim ou não? Já na origem a cidade está abençoada. Lá nos primórdios, quando o nome foi criado, já foi criado com um propósito maravilhoso, que é o amor fraternal. Essa cidade, como eu disse, está localizada na Ásia Menor. E essa cidade estava localizada sobre uma alta colina, um vasto território sobre essa alta colina, que de um lado passava um rio, e do outro lado dessa colina, em 2 vales distintos, passavam o mesmo rio em 2 canais, chamado Hermônios. E esse rio banhava essa região dessas
esses vales, e tornava a região muito fértil. Tanto que lá em Filadélfia era comum ter o cultivo de uvas. Alguém pode perguntar: pastor, por que essa cidade foi construída? Essa cidade foi construída para ser o berço do helenismo. Essa cidade foi construída para ser o berço da filosofia. E ela era muito importante porque ela era um canal de ligação entre a Europa e a Ásia Menor. Então, normalmente os soldados romanos, o tráfego dentro dessa cidade era muito grande. Ela era muito importante, ela era a rota do correio romano. Era uma cidade que tinha muitos viajores. Era uma cidade que corria muito dinheiro. Era uma cidade que esbanjava a cultura grega. E era uma cidade importante. E ficava entre duas outras cidades, que é a cidade de Pérgamo e a cidade de Laodiceia. Que ano a cidade foi fundada? Ela foi fundada aproximadamente em 140 antes de Cristo. Acontece que em um dado momento da história, essa cidade sofre um terremoto. Exatamente no ano de 17 depois de Cristo. Na época, quem era imperador era Tibério César. Tibério César já estava no poder há 3 anos. E ele então implementou uma grande mão de obra para reconstruir a cidade. Quando a cidade então foi reconstruída, Tibério César troca o nome da cidade, tira o nome de Filadélfia e coloca o nome de Nova Cesareia. Por ocasião da morte do imperador Nero, Vespasiano sobe ao poder, enquanto o seu filho general Tito sitiava Jerusalém. Vespasiano então, para homenagear a sua esposa, dá ao nome da cidade de Nova Cesareia, que antigamente era Filadélfia, o nome de Flávia. Então essa cidade tinha o costume de trocar os seus nomes. Cada governante ia trocando o nome da cidade de acordo com a sua vontade, de forma arbitrária. Aí você vai entender, daqui a pouco eu vou explicar por que Jesus faz algumas colocações quanto ao nome dessa cidade. Amém? Está todo mundo comigo aqui? Amém? Eu quero falar sobre a apresentação de Jesus. Ela é bastante original aqui na carta da igreja de Filadélfia. Ele se apresenta como santo, ele se apresenta como verdadeiro, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Agora, se nós formos olhar, Isaías 40, 25 fala sobre o santo, fala sobre o verdadeiro Deus, fala sobre aquele que está separado, fala sobre aquele que é puro de origem, que tem uma essência completamente acima do bem e do mal. Jesus então se apresenta ao anjo da igreja e se apresenta como santo. E eu pensando cá comigo, eu acredito que Jesus se apresenta para cada igreja de acordo com a reciprocidade que há entre ele e a igreja. Se Jesus se apresenta para essa igreja como santo, é porque ele encontra santidade dentro dos muros dessa igreja. Se Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia como santo, é porque ele encontrou reciprocidade dentro daquele povo, um povo que com certeza primava pela santidade, e fazendo um paralelo entre a igreja daqueles tempos e a igreja que aqui está, eu digo para vocês, Jesus também encontra santidade entre nós, amém? Jesus também encontra entre nós pessoas que são santas, pessoas que são separadas aqui. O Senhor Jesus também pode contar com você para uma grande obra. Você está separado para isso, você foi comissionado para isso, você está na vontade do Senhor, você tem andado em novidade de vida. Então, se você está agindo dessa forma, você também pode ser considerado um santo de Deus. Jesus na sequência fala: olha, eu sou o verdadeiro, e aquilo que não é verdadeiro não se sustenta. Ainda hoje existem as ruínas desta cidade. Se você for nesta região da Ásia Menor, você vai encontrar ainda alguns rochedos, alguns alicerces, algumas colunas, alguns pilares, que nem a história e nem os milênios podem apagar. Eu sei que essa igreja está pautada na verdade, porque é uma igreja que não tem força de mídia,
mídia, uma igreja que não tem pregado um evangelho desqualificado, uma igreja que tem feito confrontação ao pecado, uma igreja que tem se mantido de pé, e cada vez que nós aqui viemos, encontramos um povo que canta, encontramos um povo presente, encontramos uma igreja com crescimento físico, mas com qualidade espiritual. Enquanto o louvor cantava, eu e você sentimos a presença do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Estar sobre a verdade. Jesus então se apresenta como verdadeiro, não só naquela igreja, mas hoje. A carta que eu leio para vocês, ele está dizendo: eu sou verdadeiro. Eu encontro em você reciprocidade. Mas Jesus também diz que tem a chave de Davi. E aqui ele faz um trocadilho. Até faço questão de fazer novamente a leitura. Ele diz assim: olha, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Trocadilho santo do Senhor Jesus, para que fique mais poético as palavras que ele aqui colocou. Quando ele pensa na linha da história, na linha do tempo, o nome de Davi, ele está dizendo: olha, quem está falando com vocês é alguém que vem do tempo dos profetas. Quem está falando com vocês é alguém que tem a linha escarlate. Quem está falando com vocês é alguém que vem lá no trono de Davi. E eu tenho a chave. E eu digo para vocês, ele tem a chave é para a igreja que é vencedora, porque as portas do inferno não podem contra a igreja que tem a chave. Muitas igrejas têm portas, mas não têm chave. Muitas igrejas têm chave, mas não têm porta. Aqui nós encontramos de imediato o Senhor dizendo: a chave é mais importante até. Por isso ela vem numa ordem. Primeira, eu sou aquele que tem a chave, eu sou descendente de Davi, eu tenho a chave de Davi. A apresentação de Jesus é dessa forma. Agora eu quero falar das dádivas dele. E das dádivas que o Senhor tem para essa igreja. Eu quero destacar a porta aberta. Muita gente pode pensar que a porta de que Jesus está falando é aquela ali. Outros podem pensar que é a lateral. Mas que porta é essa? De que ele está falando? O Senhor Jesus, ele é contextualizador. Talvez você não tenha se atentado, mas a igreja a qual me refiro, a igreja de Filadélfia, ela era uma porta onde os viajores passavam de oeste para leste, onde os viajores passavam de leste para oeste, cortava toda a Turquia e adentrava na Ásia Menor e no Oriente Médio. Ao mesmo tempo saía do Oriente Médio, passava pela Ásia Menor e adentrava na Europa. Então a própria igreja de Filadélfia, ela era um canal, ela tinha a porta aberta. E a mesma igreja, a mesma cidade de Filadélfia, que Satanás utilizou para colocar a cultura grega, o helenismo paganizado, a mesma oportunidade que Satanás encontrou, Deus também encontrou para plantar o seu povo. Na ação do maligno, Deus então faz uma reação, provoca uma reação em cadeia, e Ele diz: eu tenho uma porta aberta para vocês. Essa é a dádiva maior. Feliz a igreja que tem uma porta aberta. Feliz a igreja que recebe uma dádiva dessa do céu. Nós encontramos quantas igrejas que muitas vezes não tem porta aberta. Tudo que vai tentar fazer não funciona. Pastor, mas que porta é essa que está aberta? A porta que está aberta, primeiramente, é a porta da salvação. As pessoas entram aqui e elas são salvas em Cristo Jesus, porque o evangelho que se prega aqui não é o evangelho mutilado, não é o evangelho anêmico, desqualificado. O evangelho que se prega aqui é
É o Evangelho de salvação. Qual é a primeira porta que nós temos aberta aqui, igreja? O Evangelho da salvação. Qual é a outra porta que nós temos, então, aberta? É o Evangelho, é a porta do evangelismo. Muitas igrejas não evangelizam e não se apercebem que cometem o mesmo pecado que os judeus cometeram. Se trancafiaram dentro dos muros de Jerusalém. Agora nós não podemos ser uma igreja porta para dentro. A igreja de Filadélfia era uma igreja porta para fora, porque a porta estava aberta, tanto a porta da graça, quanto a porta missionária. Enquanto nós estávamos aqui, eu olhando o desfile dos missionários dessa igreja, ao mesmo tempo que eu olhava para lá, eu olhava para dentro de mim, para dentro da nossa igreja e pensava, falta muito para nós. Mas por que Deus tinha essa porta aberta? Por que Deus tinha uma porta aberta para a igreja de Filadélfia e não tinha uma porta aberta para outra igreja, e não tem uma porta aberta para outra igreja? Por que igrejas que aqui, próximo de nós, começaram e muitas vezes não rompem, não cresce, não prospera, simplesmente porque a porta não está aberta? Agora, pastor, qual é o motivo que Deus abriu uma porta para essa igreja e não abre para outra? Eu vou te dizer qual é. Primeiro, aqui diz, versículo 9 e 10, que essa igreja tinha pouca força. A força de uma igreja se mede como, igreja? Alternativa A, através do poder de mídia, certo ou errado? Alternativa B, através de fiéis membros da igreja que são poderosos financeiramente, certo ou errado? A força de uma igreja, alternativa C, se mede através da dependência total, plena e restrita ao Senhor da glória. Sabe por que essa porta estava aberta? Porque esse povo era fraco. E a Bíblia diz que quando você é fraco, você é forte. A Bíblia diz que quando você é fraco, Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Talvez a gente não tenha dinheiro para comprar espaço de televisão, mas por outro lado também não temos que sangrar os membros da nossa igreja para manter um status que agrada a homem e desagrada a Deus. Então eu digo para você, sabe o que abre porta? Abre porta a dependência do Senhor. Isso abre porta. Sabe o que abre porta para uma igreja? Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Ele. É isso que abre porta. E é por isso que as igrejas incham e não crescem. São igrejas aguadas, inchadas, edemáticas. Sabe por quê? Porque esse povo está preocupado com número, esse povo está preocupado com saldo de conta bancária, esse povo está preocupado com mídia. Enquanto eles estiverem buscando isso, a porta está fechada. Igreja não precisa de gente, quem precisa de gente é shopping. Igreja precisa de crente. Sabe por que a porta estava aberta? Porque ela era fraca. Sabe por que a porta estava aberta? Porque eles guardavam a palavra de Deus. E sabe por que a porta estava aberta? Porque eles não negavam o nome de Jesus. E quando é que eu nego o nome de Jesus? É quando eu troco um culto de domingo por um fantástico, o show da vida. Sabe quando é que eu nego o nome de Jesus? É quando no meu trabalho eu sou um James Bond, um 007. Sabe quando é que eu nego o nome de Jesus? É quando eu poderia ajudar na construção da igreja, mas eu desvio meu dinheiro para aquilo que não é pão e me esqueço daquilo que o Senhor falou comigo. Seja fiel em tudo e eu contigo serei fiel. É isso que abre porta. É isso que abre porta. Um louvor lindo e maravilhoso não é a segurança de porta aberta.
mensagem, um pregador, medalhão, transcultural, um palestrante a nível mundial não garante porta aberta. O que garante porta aberta, irmãos? Primeiro, é o amor de Deus. Segundo, é isso que eu acabei. E terceiro e quarto, é isso que eu acabei de falar. Mas o Senhor tem uma recompensa. O Senhor tem uma promessa para essa igreja. Qual é a promessa que o Senhor faz para esta igreja? Ele diz para a igreja de Filadélfia: aqueles que se dizem judeus e não são, sinagogas de Satanás, que têm confrontado vocês, que acham que é o cristianismo que tem que se curvar para o judaísmo. E nós encontramos isso hoje, cristãos migrando para o judaísmo, cristãos que têm judaizado as suas igrejas, colocado práticas judaizantes, ebionitas dentro da sua igreja. E nós encontramos aí pastores com quepar. Só está faltando colocar a mitra e sacrificar o cordeiro de novo. Igrejas guardando o sábado, igrejas fazendo como os judeus fazem. Por favor, não é a igreja que deve se curvar, não é a igreja que tem que se judaizar, são os judeus que têm que encontrar em Jesus o Salvador. Por favor, não desçamos tanto. Por favor, não vamos andar curvado como se tivesse de prestar conta para alguma outra religião. Não. Nós anunciamos aquele que vive e reina. Nós anunciamos aquele que vai voltar. Nós anunciamos aquele que escreve o nome no livro da vida. Nós anunciamos o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou e está sentado à destra do Pai. É esse que nós anunciamos. Quem quiser que se curve a Ele, e não somos nós que vamos nos curvar na lei do legalismo. Talvez você não saiba, mas a igreja de Filadélfia, queridos, escatologicamente ela tem um posicionamento na linha do tempo. Alguns escatólogos dizem que a igreja de Filadélfia, o período dela foi de 1750 até 1906, encerrando com o avivamento da Assembleia de Deus, que começou na Rua Azusa, preconizado por um homem chamado William Seymour, lá em Los Angeles. Então começa ali com John Wesley, na Inglaterra, que nasce em 1703. Eu acredito sim que escatologicamente a igreja de Filadélfia, ela ocupou um espaço na linha do tempo de mais ou menos 200 anos, começando com os grandes avivamentos na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards, com Charles Finney e tantos outros, John Knox e tantos outros homens que foram usados por Deus no período das grandes missões, William Carey, Hudson Taylor e tantos outros homens que foram usados por Deus, e justamente na linha de tempo que está prescrita a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. A partir de 1906, acredita-se que a Laodiceia que está mandando, embora ainda exista Filadélfia, embora a Filadélfia ainda esteja convivendo com as outras igrejas no presente momento. E essa palavra se cumpre, porque segundo alguns dados, de 1750 até 1900, mais de 250 mil judeus se converteram ao cristianismo. Quando a palavra de Deus está dizendo que os judeus iriam se dobrar perante essa igreja, porque Jesus ia mostrar para eles que Ele ama a Filadélfia, isso se cumpre exatamente nesse período de tempo, nessa janela de tempo que eu acabei de falar para vocês. A palavra de Deus, ela se cumpre. Uma outra questão que ele fala e que é debate dentro da escatologia escofieldiana. Eu sei que pode existir pastores aqui que não concordam com essa linha escatológica pré-milenista, mas muitos pré-milenistas, dispensacionalistas, acreditam que aqui no versículo 10 está falando da grande tribulação,
E se for verdade, é isso mesmo. Se nós estivermos interpretando corretamente, a Bíblia fala assim: porque guardastes a minha palavra, parafraseando, igreja de Filadélfia, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro. Muitos acreditam que é a grande tribulação. Muitos acreditam que a igreja de Filadélfia não passa pela grande tribulação. Escatologicamente não passa mesmo. Mas se nós temos igreja de Filadélfia hoje, e nós pudermos crer no que está escrito, nós também não vamos passar pela grande tribulação. Jesus faz uma promessa: olha, aqueles que te criticam vão se curvar diante da palavra que é pregada. Aqueles que vivem o evangelho de quarta categoria vão ter que entender que o evangelho que se prega aqui é cristalino e é verdadeiro. E olha, eu vou dizer mais para vocês: quando vier a grande provação, o grande sofrimento, o conflito a nível de mundo, eu guardarei vocês desta má hora. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Mas não só promessa, irmãos, tem recompensa também para a igreja de Filadélfia. E se você for na continuidade aqui, a partir do versículo 11, versículo 12, está dizendo o seguinte: ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus. Quem quer ser coluna de Jeová, levante a mão. Você sabe o que é ser coluna? Você sabe o que é ser coluna? É servir de sustentáculo. Você sabia que a palavra verdade vem de verdadeiro? E lá no hebraico, uma das significações da palavra verdade é justamente sustentáculo, sustentação, suporte. Quando Jesus está dizendo que reconhece o seu trabalho, que reconhece o seu modelo de vida, quando Jesus está dizendo que você é vencedor, e ao vencedor eu darei, pastor, eu não tenho tanta certeza se eu sou vencedor. Não, persevera. Ao vencedor ele fará coluna no santuário. Eu tenho algumas pessoas na igreja, irmãos, que quando eu tenho como dizem, uma bocada para resolver, aquela bocada pesada, eu tenho minha tropa de elite. Eu tenho gente que anda comigo. Eu tenho gente que eu escolho, sabe por quê? Porque o Senhor os fez coluna no santuário. Quando nós temos que passar a noite orando, eu sei com quem eu vou contar. Eu sei quem é que pode passar uma noite no relento. Eu sei quem é que pode passar uma noite no frio. Eu sei quem é que pode passar uma noite acordada. Então, queridos, Deus está dizendo para vocês que existem colunas aqui dentro. E quem constituiu essas colunas não foram homens, é Ele mesmo que constitui. Ele vai fazer de você uma coluna no santuário do Deus vivo. Então eu acho que vale a pena permanecer na verdade. Eu acho que vale a pena permanecer como nós estamos, com pouca força, guardando a palavra, não negando o nome do Senhor Jesus. Então eu digo para você, a primeira recompensa é: você será coluna na casa, no santuário do Deus vivo. Amém. Mas eu encontrei mais promessa aqui no texto, no versículo 12. Ele está dizendo também que aqueles que forem vencedores não vão perder a comunhão. Aqui não tem cair da graça, não. Aqui não tem perda de salvação, não. Aqui não tem tristezinha gospel, não. Aqui não tem deprê, não. Aquele que está pautado no suporte, na verdade, na palavra. Aquele que tem comunhão com o santo, ele não perde a comunhão, ele não perde a salvação. Então, igreja, se posiciona, se coloca pronta, porque o Senhor vai levantar os seus cristais e vai tirar daqui de dentro. Nós poderíamos estar falando de prosperidade, nós poderíamos estar fazendo um show pirotécnico aqui, jogando confete na igreja, massageando o ego da igreja, mas não. Nós estamos abrindo os teus olhos, dizendo: olha,
Você é a igreja de Filadélfia. Olha, não perca a comunhão. Não seja um crente melindroso, mas fica firme, plantado na casa do Senhor, florescerão os átrios do nosso Deus. Fica plantado. Mas existe ainda uma terceira recompensa, que está aqui no versículo 12. Jesus está dizendo que ao vencedor, Ele trará bênçãos diversas. Agora, para fechar a nossa mensagem, eu vou dizer quais são as bênçãos diversas. Lembra que eu falei que a cidade de Filadélfia é um portal? Lembra que eu falei que a cidade de Filadélfia, a princípio, foi chamada de Filadélfia? Segundo, foi chamada de Nova Cesareia. Terceiro, foi chamada de Flávio. Pois é, Deus não gostou nada disso. E Ele fala aqui no final dessa perícope, Ele fala de forma muito clara. Ele diz assim: olha, ao vencedor faloei coluna no santuário, meu Deus, e jamais sairá, não vai perder a comunhão. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome do meu Deus. Então, qual é o nome daquela igreja? Filadélfia. E agora, no paralelo, Deus vai trocar o nome da igreja. A igreja vai ter o nome de Deus. E agora, no paralelo, Deus vai trocar o nome da igreja. Ela não vai ser mais assim, terá o nome sobre si, o nome de Nova Jerusalém. E agora Jesus vai trocar o nome da igreja. Ele vai colocar o nome dele mesmo. Sabe o que significa isso, irmãos? Não importa como as pessoas te chamam, não importa como as pessoas te tratam, você é propriedade exclusiva do Senhor. O teu batismo está nas mãos dele. A tua certidão de nascimento está nas mãos dele. É Ele que coloca o nome em você, igreja. É Ele que te chama pelo nome. Então eu quero deixar essa palavra para a igreja de Filadélfia. Quem é a igreja de Filadélfia? Levante a mão. Quem é vencedor? Levante a mão. Quem é coluna no santuário? Levante a mão. Quem é que não vai perder a comunhão em hipótese alguma? Quem é que tem pouca força? Quem é que guarda a palavra de Deus no coração? E quem é que não nega Jesus? Diga eu. Tudo que vier de Deus a gente pega 100%, porque Deus não acrescenta dores em nós. Amém? Eu deixo essa palavra para vocês, e dizendo para vocês: olha, irmãos, até hoje nós colhemos frutos das orações que vocês fizeram há 13 anos atrás. E eu sei que vocês oram por nós. Eu sei. Eu agradeço de coração pelas orações, pelo volume de oração que tem chegado na presença do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos guarde nos dias maus. Amém? Agradeço o pastor Éder. Agradeço a toda a igreja. Que o Senhor nos conceda.